para você que nos assiste nesta noite. Saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta noite, Deus tem uma mensagem especial para você que está conectado conosco, para você que nos assiste também pelo canal no YouTube. Deus tem uma mensagem especial nesta noite para você. E olha só, o título da mensagem desta noite é: que diferença há entre a crença católica, a crença evangélica e a crença dos apóstolos de Jesus Cristo? É isto mesmo, você entendeu? Que diferença há entre a crença católica, a crença evangélica e a crença dos apóstolos de Jesus Cristo? Ok? Enquanto vocês vão conectando aí, a gente também está aqui preparando, E pode ir se conectando, pode ir compartilhando também, Chama os seus parentes, chama seus vizinhos. Vai ter uma mensagem especial nesta noite para você que é sincero à palavra de Deus. Esta mensagem vai diretamente ao teu coração, tá? A você que é sincero à palavra de Deus, ok? Tudo bem, agora vamos diretamente à mensagem, à palavra de Deus, Desde já eu convido você a pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus. Afinal, Jesus disse: examinai as Escrituras, E também faça a sua oração aí, pessoal. Converse com Deus, peça orientação a Deus, peça a Deus que te ilumine com teu Espírito Santo, para que você compreenda realmente a mensagem. Eu aqui já fiz a minha oração, ok? E vamos aí à mensagem. A mensagem, de acordo com o título, nós vamos diretamente para João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4 diz o seguinte: versículo 23: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O versículo 24 diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Baseado neste assunto, nós vamos continuar examinando as Escrituras de acordo ao tema, de acordo com o título desta mensagem desta noite. Que diferença há entre a crença católica,
a crença evangélica e a crença dos apóstolos de Jesus Cristo. A Bíblia vai falar sim ao teu coração nesta noite. Tudo que vamos estudar aqui vai ser extraído da palavra de Deus, ok? Antemão eu já adianto para você. Eclesiastes capítulo 3 diz o seguinte: talvez você deve pensar, não, mas isso aí foi abolido, isso foi mudado. Eu quero dizer para você, Eclesiastes capítulo 3, o versículo 14, diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, e nada se lhes deve acrescentar, e nada se lhes deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Eu estou adiantando aqui já para não haver comentário em relação a esse assunto. Deus é aquele que não muda. O que Deus faz durará eternamente, ok? E como se não bastasse, Jesus também, Filho de Deus, ele entra também dizendo em Mateus capítulo 5, no versículo 17, Jesus diz que não veio abolir a lei ou os profetas, não veio abolir, mas sim cumprir aquilo que havia sido determinado por Deus, ok? Então, esta é a mensagem que nós iremos compartilhar a partir de agora. Que diferença há? Qual a crença dos apóstolos de Jesus Cristo? Qual a crença católica? Qual a crença evangélica também? Eu começo direcionando este assunto, começando por 1 Coríntios, capítulo 8, o versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Paulo, quem vai dizer? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Aliás, Paulo é um dos que tem mais carta na Bíblia, né? Então, ele diz o seguinte: todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Esta é a base deste versículo aqui. Mas a crença católica, por sua vez, a doutrina fundamental, a doutrina fortíssima da Igreja Católica é a Santíssima Trindade, que vem de três. Trindade vem de três, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Aí, os apóstolos disseram, de acordo com Paulo, que todavia para nós há um só Deus, o Pai. Vai vendo aí. Por sua vez, os evangélicos também a mesma coisa. Eles confessam que há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, está compatível a crença de católicos e também evangélicos, Mas de acordo com a crença apostólica, a crença dos apóstolos é diferente. O que mais, então, nós temos aqui? A igreja também, Israel, a igreja de Deus no passado, também eles tinham a mesma crença dos apóstolos hoje, Não é uma mera coincidência? Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4, lá diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único. Único vem de um. Ok?
E continua aí João, que foi também apóstolo de Jesus Cristo, falando aí as palavras de Jesus Cristo, capítulo 17 de João, Evangelho de João, capítulo 17, o versículo é o 3. Jesus ali está fazendo uma oração sacerdotal ao Pai. E Jesus, ele olha para cima, para o céu, no versículo 1, e no versículo 3 ele diz: a vida eterna é esta, que conheça a Ti como o único Deus verdadeiro. Então Jesus aqui diz que a vida eterna é esta, é que conheça a Ti como o único Deus verdadeiro. Então, de acordo com a crença católica e a crença evangélica, aqui os apóstolos, eles estão falando diferentemente, ok? Mas continua os apóstolos, continua, 1 João, capítulo 1, versículo 3, lá diz o seguinte: a nossa comunhão deve ser com o Pai e com o Filho. A nossa comunhão deve ser com o Pai e com o Filho. Automaticamente, João estava falando ali da igreja de Deus, ele fala ali no plural, a nossa comunhão deve ser com o Pai e com o Filho. Corretíssimo o que vem dizendo aí a crença dos apóstolos, a crença dos apóstolos. E Paulo continua dizendo em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 5, ele diz o quê? Ele diz o seguinte: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, não Deus, Cristo Jesus, o homem. Então Paulo, os apóstolos, eles continuam dizendo que há um só Deus, enquanto a crença católica e a crença evangélica diz que há 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que esta mensagem chegue diretamente aos corações das pessoas sinceras, aos corações dos adoradores sinceros, ok? O que nós temos mais aqui? Bom, olha só o que diz. A crença da Igreja de Deus, a crença da Igreja de Deus, de acordo com Êxodo capítulo 20, o versículo 4, diz assim: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima no céu, nem embaixo da terra. Mas o que acontece na crença católica? A Igreja Católica, os fiéis católicos, está cheio de imagem nas suas igrejas. Até nos seus lares tem imagem. Ou seja, a ordem de Deus foi: não fará para ti imagem de escultura, ok? É a Bíblia que está falando isso, é a Bíblia que está apontando isso, é Deus por intermédio da sua palavra, tá? O que mais nós temos aqui? Outra coisa, Êxodo capítulo 20, o versículo 8, lá diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho neste dia, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o forasteiro que é das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles há. Então, é uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus. O sábado
é um dia de descanso, o sábado é um dia de adoração, né? E Deus pediu para que lembrássemos deste dia. É Deus que falou. Mas o que a crença católica diz? Guardai os domingos de festas e dias santos. Entendeu? Guardai os domingos de festas e dia santo. Está ao contrário da crença da Igreja de Deus. Tá? O católico e o evangélicos, eles pisam no quarto mandamento da lei de Deus no que diz respeito ao sábado, o sétimo dia. Entende? Então, católicos, evangélicos, está compatível um com o outro. Um com o outro. O que a Igreja Apostólica diz mais? O que a Igreja dos Apóstolos nos diz mais aqui? Bom, tanto o católico como o evangélico diz que o Consolador é uma terceira pessoa da Trindade. São estes que consolam a humanidade. A Igreja Apostólica já fala ao contrário. A Igreja dos Apóstolos já fala ao contrário. Vamos ver? 2 Coríntios, ou melhor, 2 Tessalonicenses. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia. Você também deverá abrir a sua Bíblia, né? Porque afinal nós devemos examinar as Escrituras. Devemos examinar as Escrituras. Eu falei Tessalonicenses, perdão. 2 Coríntios, capítulo 1. O versículo 5: enquanto muitos creem que o Consolador é uma terceira pessoa da Trindade, os apóstolos criam diferente, ou seja, a Igreja de Deus crê diferente. No versículo 5 de 2 Coríntios, no capítulo 1, diz o seguinte: porque com a aflição de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então a nossa consolação, ela vem por meio de Cristo. É Cristo que nos consola, é Cristo que nos conforta, é Cristo que está nos consolando. Não é uma terceira pessoa da Trindade, é Cristo. Entende? É Cristo, Jesus Cristo. E o que nós temos mais aqui? Romanos capítulo 8. Olha só, Romanos capítulo 8, né? Tanto o católico como também o evangélico diz que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade. Sabe por quê? Tanto o católico como o evangélico diz que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade, porque ele geme, ele intercede. Mas o que a Igreja Apostólica diz? O que a Igreja de Deus diz? Qual a crença da Igreja dos Apóstolos? Romanos capítulo 8,
O versículo é o 34. 34, olha só. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem intercede por nós? É Cristo, né? Aqui você vai ver que no versículo 26 lá diz que ele geme, né? Ele intercede, e isso aqui não se trata de uma terceira pessoa da Trindade, se trata do próprio Jesus. Ele intercede por nós, ele intercede pela igreja de Deus, é Cristo, tá? É a crença da igreja apostólica, é a crença da igreja de Deus. O que nós temos mais aqui? Olha só. Evangelho de João, capítulo 20. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20. Continuamos aqui averiguar, né, o que a crença dos apóstolos diz para nós. Capítulo 20 de João. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Que bom que você também estivesse com a sua palavra de Deus, ou então um papel e uma caneta, para tomar nota de tudo e depois você estudar aí e tirar as suas conclusões, ok? Capítulo 20 de João. No capítulo 20 de João diz assim, no versículo 21, no versículo 20, a partir do versículo 21, enquanto a crença católica e a crença evangélica crê que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade, olha só o que acontece aqui na crença dos apóstolos. Capítulo 20 de João, no versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. No versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha só, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Não se trata de uma terceira pessoa da Trindade. Esta é a crença dos apóstolos, é a crença dos discípulos que foram ensinados por Jesus Cristo, ok? Não se trata de uma terceira pessoa da Trindade. E de acordo com a Igreja de Deus, de acordo com a crença dos apóstolos, a crença apostólica, olha só o que acontece. Em Gálatas capítulo 4, peço a você que abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, eu estou aqui abrindo a minha também. Vamos ver mais sobre a crença dos apóstolos, né? E no capítulo 4, o versículo é o 6. O que é enviado à igreja de Deus aqui? Jesus está no céu, está junto do Pai, e por ordem do Pai, o que vem diretamente aos corações dos adoradores aqui na terra? No versículo 6, crença apostólica, ao que é que diz? E porque sois filhos,
Deus enviou ao nosso coração, nossos corações, o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Entende? Olha só, Jesus no céu, junto ao Pai, e porque vós sois filhos, porque vocês acreditam em Deus, né? Porque nós acreditamos em Deus, nós acreditamos nos preceitos de Deus, obedecemos os preceitos de Deus, e por ordem do Pai é enviado o Espírito de Cristo ao nosso coração, que não é uma terceira pessoa da Trindade. O Espírito de Cristo ao nosso coração. Tá? Esta é a crença da Igreja Apostólica. É diferentemente da crença da Igreja Católica e também da Igreja Evangélica, que crê que há uma terceira pessoa da Trindade. Não existe isso. Tá? Não existe. Este Espírito de Cristo que vem diretamente ao coração dos adoradores, sabe o que acontece com ele? João, Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 8 diz que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Este é o objetivo do Espírito de Cristo ao coração dos adoradores, né? É o objetivo do Espírito de Cristo. Primeiramente, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O objetivo do Espírito de Cristo é convencer o mundo do pecado, é convencer as pessoas do pecado, é convencer as pessoas de não pecar. Mas o que é o pecado? De acordo com 1 João, capítulo 3, o versículo 4, pecado é a transgressão da lei. O objetivo do Espírito de Cristo é nos mostrar que a lei é pecado, é nos mostrar que transgredir a lei é pecado. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, o versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Portanto, o Espírito Santo de Cristo veio nos convencer do pecado, veio dizer o que é pecado, entende? É exatamente isso. É impossível a pessoa dizer que está com o Espírito Santo de Deus e continua transgredindo a lei, continua transgredindo os mandamentos de Deus, continua pisando no sábado e dizendo que o dia de guarda é o domingo. É impossível isso, porque o Espírito de Cristo veio nos convencer do juízo, do pecado e da justiça. Ok? Se continua transgredindo e dizendo que está com o Espírito Santo, isso não é verdade. A Bíblia não aponta isso. A crença apostólica não aponta isso. A crença apostólica não permite isso. Ok? O que nós temos mais então? Dentre muitas coisas, nós temos aqui, por último, né, a crença católica diz que seus advogados, seu advogado é Maria. Mas a crença apostólica, de acordo com 1 João capítulo 2, o versículo 1, diz que o nosso advogado é Jesus Cristo. Enquanto o católico crê que a sua advogada é Maria, a crença apostólica crê que o nosso advogado é Jesus Cristo. Eu creio que o meu advogado é Jesus Cristo. Ele merece o título de advogado, ele merece o título de intercessor, ele merece o título também de mediador. Sabe por quê? Porque em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 3, diz que ele foi
maltratado, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, foi zombado por minha causa. Então não seria viável, não seria correto eu colocar uma terceira pessoa aí no lugar de Cristo. Cristo merece tudo. Cristo é o meu advogado. Cristo é o meu consolador. Cristo é o meu intercessor. E você? Esta mensagem é para você e vai diretamente ao seu coração. Se você é sincero à palavra de Deus, você vai examinar as Escrituras. Você vai dizer um sim para Deus, não para os homens. O apóstolo Pedro, Atos capítulo 5, verso 29, diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E para afindar o nosso raciocínio, olha só o que acontece. Em Mateus capítulo 5, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, você também deverá também abrir a sua palavra de Deus. Mateus capítulo 5, olha só o que Jesus diz aqui. No capítulo 5, Jesus diz o seguinte, capítulo 5 de Mateus, o versículo 18: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passe, o céu e a terra nunca passou. Aqui diz, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá ou jamais passará da lei, sem que tudo se cumpra. Ou seja, nada pode tirar, nada pode botar. Compreende? E no versículo 19 diz o seguinte, Jesus continua dizendo: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, menores que sejam, menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Quando se diz isso, é porque não tem parte no reino de Deus. Quando se diz que considerar o menor no reino dos céus, é porque não tem parte no reino de Deus. Entende? Quando ensina muitos pregadores, muitos pastores, muitos líderes, sacerdote, padre, enfim, a responsabilidade é grande. Olha como ensina o rebanho. Temos que ensinar corretamente. Temos que pedir clareza a Deus para ensinar os membros da igreja. Porque aqui está dizendo que aquele que ensinar os homens, diminuindo a palavra de Deus ou acrescentando, esse será considerado o mínimo no reino dos céus. Entende? E como se não bastasse, em Apocalipse capítulo 22, nós vamos concluir por aqui, diz assim, no versículo 18, Apocalipse 22, o versículo 18, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que está escrita neste livro. Você já leu lá sobre as pragas? Que está lá no capítulo 16 de Apocalipse? Pois é, vê lá para você ver. E aqui está dizendo, se alguém acrescentar alguma coisa desta palavra, ele vai receber por recompensa
as pragas do Apocalipse, né? E no versículo 19 diz assim: e se alguém tirar, olha, acrescentar e também tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrita neste livro. Então é sério, viu? Para você que é pregador, é seríssimo. E também você que é adorador. Se até aqui você nunca ouviu mensagens como esta, foi Deus que foi, através da palavra, diretamente ao seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. É Deus que está falando com você por intermédio da palavra. Por intermédio da palavra. Eu sou simplesmente um mensageiro e Deus está aí falando ao teu coração por intermédio da palavra. Não devemos acrescentar nem diminuir o que está escrito. Diz a crença apostólica. Você quer fazer parte da igreja apostólica? Você quer fazer parte da igreja de Deus nesses últimos dias? Sei que talvez o teu pastor vai dizer: não, mas isso foi abolido, foi passado. Você viu aqui que não é verdade. Deus não aboliu. Jesus também não aboliu. Então quem aboliu? Quem aboliu? Pois é. Eu faço um apelo a você que nos assiste. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Diz em Hebreus 3, versículos 7 e 8. Ok? Que Deus abençoe você, que Deus te ajude a você estar firme, examinando as Escrituras e procurando viver a crença dos apóstolos, e procurando viver nesses últimos dias, em meio à apostasia religiosa que está, viver o que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor, ok? Que Deus abençoe você e eu agradeço em nome de Jesus. Amém.